Olá, amigos do Focus Podcast, sejam muito bem-vindos para mais esse episódio comigo, Débora Lavor, meu amigo Diógenes Francis e duas figuras assim que eu não consigo nem mensurar na ortodontia. O professor Dino aí que já tem uma longa trajetória na ortodontia, formou vários profissionais renomados no mercado e agora com seu filho, o Dr. Guilherme Capelosa. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso episódio. Obrigado. Sejam bem-vindos. Professor, é uma grande honra ter o senhor aqui, o Guilherme também. O Guilherme eu conheci agora, certo? Mas pela pegada dele, eu já sei que ele é um cara incrível. O senhor, eu tive a honra de lhe ver no SPO, ano passado, não foi, Débora? 2022, nós fomos lá, assistimos sua palestra. E aí, desde esse momento, a gente já ficou impressionado com a sua metodologia, seu modo de ensino e as suas apresentações, né? São incríveis, tá? E aí, a gente teve a chance de conhecer agora, Guilherme. Obrigado. A gente não sei se você foi no SPO nessa data, né? Mas só pela pegada, a gente viu no Taekwondo, essas aulas tá incrível, cara. Obrigado, a pegada é muito boa. Feliz, muito bom. Tá? E aí, professor, seja bem-vindo ao nosso podcast, tá? O senhor eu fico até nervoso de falar, porque pela referência que a gente tem do senhor, o senhor é um cara incrível na odontologia e na ortodontia. Porque a gente vê o gosto dos nossos professores falando de vocês, né? E a gente ficou na expectativa muito grande. E você atendeu mais do que essa expectativa. Fico feliz. Porque assim, é uma imagem que, cara, eu tenho uma imagem do Thiago, que o Thiago é meu mestre. A professora Vanessa, o Gregório são os meus mestres, e o Ilano, o Jairo também. E aí trazer os mestres dos mestres é uma coisa que é um evento único que acontece. E aí, muito obrigado por seu estar aqui e por apresentar a gente o seu curso, né? Que foi primeiramente a gente inaugurou com o senhor. Isso. E eu não tenho palavras, mas que muito obrigado por contribuir seu conhecimento e compartilhar com a gente, professor. Muito obrigado. Agradecer a oportunidade, né? Foi muito bom começar por aqui. Que bom. Foi mais que especial, né? Foi. E aí pode ter certeza que pra gente foi um evento único e mais do que especial. Ficamos felizes, que bom. E a partir disso, professor, eu queria lhe perguntar assim, como é que o senhor, a partir dos seus estudos, da sua didática, dos seus 50 anos, mais de 50 anos eu vou botar logo ortodontia, como o senhor teve essa grande sacada de ter a esperteza, né? De que ver essa necessidade realmente dessa prescrição individualizada. Estudar os padrões. Ter tudo isso e já tendo o Streetwise na época, né? Aí o senhor teve essa sacada, não, tem isso aqui, mas a gente precisa de algo a mais. E aí foi que o senhor chegou, gente, eu estudei aqui e tá aqui. E aí eu gostaria de saber mais como o senhor fez isso. Amém. É muito bom rever essa história, né? Porque eu me lembro de cada capítulo dela, né? Porque foram insights que foram reconhecidos como necessidades e que precisavam ser preenchidas, né? E inicialmente de uma maneira muito especial, porque foram com meus pacientes que tinham fissura, né? A ortodontia da FOB, quando eu fiz, a ortodontia de modo geral, ela era muito ortodoxa, entendeu? Tinha regras muito fixas, né? Eu não posso me referir em relação a essas regras no comportamento do resto do mundo, né? Porque não havia muito questionamento nas publicações, entendeu? Era aquilo e pronto, né? Tá? Se você, por exemplo, fosse fazer um exame no board dos Estados Unidos, você tinha que levar caso com incisivo verticalizado, tá? Né? E as apresentações davam muito valor, um valor maior aos dentes do que ao esqueleto ou à face, né? Tá? Né? Então isso me parecia meio estranho, porque a demanda que eu tinha no centrinho era muito diferente. Tanto é que isso me deixou um ano e pouco parado, sabe? Eu comecei a fazer ordodontia e comecei a aprender a parte de diagnóstico, de cefalometria. Não se falava em face. Eu lembro do traçado cefalométrico dos meus primeiros pacientes, mas não lembro da cara deles, entendeu? Porque a fixação era na cefalometria. E era apaixonante, né? Porque eu não sabia nada, né? A ortodontia naquela época, hoje o ensino da ortodontia na graduação já é muito tênue, né? É muito sutil. E naquele tempo era mais ainda, você aprendia a fazer umas molinhas para fazer uns aparelhinhos móveis, né? Porque não se usava aparelho fixo em criança, né? Tá? Né? O único talvez que fosse usado era o arco lingual em W, que era o expansor que se usava na época, fixo, porque tinha só 2 bandas. Porque bandagem era um negócio complicado você fazer em criança, né? E adulto não se tratava. O adulto,
eu atendi alguns adultos por necessidade, por exemplo, por redução de fratura e tal, e eles tinham muita sensibilidade, né, entendeu? Os fios eram muito pesados, e não havia nenhuma referência na literatura sobre como tratar, né? E daí, então, eu vivia uma dicotomia. Eu tinha um mundo que era escolhido, que na triagem da Faculdade de Odontologia de Bauru, e vamos reportar, né, a qualidade da Faculdade de Odontologia de Bauru, viu? Porque se eu não tinha isso lá, ninguém mais tinha, entendeu, tá? Que a Faculdade de Odontologia de Bauru construiu o nome que ela tem até hoje na década de 70 e 80, tá? Que foi quando ela formou as pessoas que formaram os experts em todas as áreas, periodontia, prótese. A gente tinha os professores que eram muito diferenciados, entendeu? E pessoas que trabalhavam em tempo integral. Era a única universidade do Brasil que funcionava em tempo integral realmente, né? São Paulo, na USP, por exemplo, os profissionais davam aula um período, né? Eu fui mais de uma vez ter disciplina lá, porque a gente não tinha o corpo docente completo em Bauru, e eu, toda vez que ia, tinha uma esperança de encontrar uma informação nova que pudesse me tirar desse imbróglio, né, tá? Porque meu chefe era muito liberal, tanto é que ele me pediu para montar o setor de ortodontia, que ia ser uma coisa grande, né? Nós começamos com 4 consultórios, e eu tinha 22 anos de idade, eu não tenho autorização nem para montar um quarto, quanto mais um setor de ortodontia do hospital, né? Mas a responsabilidade, né, traz a obrigação, né, tá? E eu fui atrás, daí eu me informei com as pessoas, fui visitar os representantes de material e montei o setor de ortodontia. E daí comecei a acumular casos, né, tá? Porque eu não sabia o que fazer, né? E meu chefe passava na sala onde era o meu QG lá, sala de cefalometria, e via, cara, o número de modelos e pastas se acumulando em cima da mesa, né? E falava para mim, e aí, Dino? Ele me chamava de filho, né? E aí, filho, quando vai começar? Já, calma, tio, preciso saber o que eu vou fazer primeiro, se começar, né? E daí, cara, eu percebi que ia ser muito difícil, né? Literatura, nada, cara, nada, não tinha nada de literatura, não tinha um caso clínico publicado. E daí eu falei, eu vou fazer o que eu sei fazer, vou bandar. Então, internava o paciente, aquele tempo o paciente ficava internado, tinha paciente do Brasil inteirinho, tá? Né? Belém do Pará, Porto Alegre, Campinas, Brasil inteirinho, né? Muita gente do Norte e Nordeste, a gente ia buscar pacientes aqui de avião, da FAB, né, tá? É uma história que dá um livro, sabe? Hora dessa, hora que eu aposentar, como disse uma biografia. Os amigos daqui 70 anos, eu vou escrever uma biografia. E ela vai ter que ter 2 volumes, mais 70 anos ela vai ter que ter 2 volumes. Então, mas daí o que aconteceu? Eu comecei a bandar, e daí você começa a entrar dentro da boca, e começa a ver a radiografia, ver se a banda está bem assentada, e você começa a conviver com o que você tem de fato, né? Paciente, naquela época, os pacientes eram operados de uma maneira muito simplista, sabe? Não tinha uma técnica cirúrgica definida como boa, né? Tá? E daí, cirurgiões que não eram experientes operavam fissura, porque a fissura tem um cara 650 nascimento, um cara de uma cidade do tamanho de Bauru, e operaram a vida inteira dele 10, 15 casos, entendeu? Tá? E daí, quando o centrinho abriu, né, tá? Começou a funcionar a todo vapor, tinha que começar a tratar os pacientes, né, tá? Então eu comecei a fazer coisas que eu fazia na FOB, né? A gente não fazia disjunção rápida, eu não aprendi expansão rápida da maxila no meu curso de pós-graduação. E fissura, bicho, você tem cada 10 pacientes de fissura completa, você precisa expandir os 10. Naquela época precisava expandir 2 vezes, às vezes, né, tá? Que era muita atresia. E daí então chegou um momento em que eu comecei a passar fio nesses pacientes, né, tentava ser pouco agressivo e percebi que seria muito interessante ter brackets diferentes, né, tá? Mas eu estava longe de propor isso porque eu não tinha nem estrutura para fazer uma proposta dessa, né? Mas fui caminhando nessa direção, né? De colocar bracket super angulado no canino, na área da fissura, desangular o central vizinho da sutura e depois manter isso, porque aquele tempo não fazia enxerto, né, tá? Não fazia enxerto como se faz hoje. Então, era um mundo muito diferente, né, tá? Mas isso foi progredindo e eu fui ficando crítico, né, tá? Porque eu sabia que as coisas que eram ensinadas para nós, no programa de pós-graduação, era destinado a uma parcela pequena de indivíduos, entendeu? Né? Não se tratava adulto, a abordagem preventiva e interceptiva era muito pobre, e você usava a mecânica de Wise, onde todos os brackets eram iguais. Isso dava uma certa liberdade para você trabalhar, porque você podia fazer ângulo, tinha que fazer, né, tá? E daí, conforme o tempo foi passando, né, tá?
eu acumulei um número de pacientes que não tinham solução, eles eram cirúrgicos, né, tá? Então esse foi o primeiro, o segundo grande trunfo para mim virar o que eu virei. Os pacientes não podiam ser tratados mais ortodonticamente. A gente chamava, eu esgotei o recurso compensatório nesse paciente, entendeu? Eu tinha um paciente 3, que geralmente fissurado é 3, geralmente longa 3, que é a pior má oclusão que tem. E você vê, olha, como é que eu ia poder dizer para você que má oclusão ele tinha se eu não usasse padrão, né, tá? Eu falo para você que era longa 3, você já desenha na sua cabeça o que é um longa 3. Se eu falar para você era uma classe 3 grave, você vai pensar num cara prognata, num cara... Dificilmente você vai pensar num longa 3, é o cara com a mandíbula aqui embaixo, não lá na frente, né? Sim. Então, eu fui mudando o meu jeito de entender as coisas, porque senão eu não conseguia fazer nada, né, tá? E daí eu fui apresentar a cirurgia ortognática. Nós levamos um grupo de 11 pacientes, né, na mala, 2 malas, com 10 traçados, com 20 modelos, e fui lá nos Estados Unidos com o Dr. Larry Wolford, que era um sujeito que foi indicado pelo chefe de departamento, né, tá? Era o cara que operava a fissura na equipe deles, né? E essa equipe estava se destacando nos Estados Unidos. Eles recebiam pós-graduados no mundo inteirinho para fazer residência lá. E eles ensinavam os caras voltavam fazendo. Eu fui com o professor Antenor Araújo, que tinha acabado de chegar de lá, né, tá? Daí ele tinha sido orientado pelo Bruce Epke, que era o chefe de serviço, daí nos recomendou ir lá. Daí nós fomos, e daí em uma semana a gente planejou os 11 casos, né, tá? E eu ficava, isso à noite, porque o Larry Wolford trabalhava o dia inteiro, né, tá? Só via ele à noite, tá? Então eu trabalhava à noite, aí tomava uma bela cerveja, nós ficamos na casa dele, pra você ver. Tem coisa, né, que, por isso que eu falo pra você que dá um livro, né, porque eu vou pela primeira vez aos Estados Unidos, né, pedir um favor, receber um favor de uma instituição e de um profissional, e o cara não deixa a gente pro hotel, né, o cara leva a gente pra casa dele, né, e daí ele falou, o único problema que você vai ter aqui é comida, mas bebida não. Ele abriu a geladeira, em cada fileira da geladeira tinha uma marca de cerveja, sabe, entendeu? E daí ele era um cara muito boa gente, né, deu um carro conversível pra nós, né, não vou levar a marca do carro, mas eu sei que tá marcado lá. Porque foi um choque, né, pra mim, né, um meninão, né, eu tinha 26 anos, cara, né. E, enfim, aprendi a fazer análise facial, aprendi o que era descompensação cirúrgica, porque eles me deram todas as regras que eu tinha para desmanchar o que eu tinha feito aqueles pacientes, né, tá? E me deram 1 ano para fazer, né, tá? E eu fiquei feliz, porque eu não via a hora de me ver livre daqueles pacientes, porque eu tinha pesadelo com ele, né? Os pacientes tinham um nome e sobrenome para nós, entendeu? O Sentinela era uma estrutura, sempre foi, né, nos primórdios, uma estrutura muito familiar, né, tá? Você respirava um ambiente parecido que eu respirei aqui, sabe? Você percebe que não tem distensão entre as pessoas, né? Que elas estão envolvidas num projeto comum. Sentinela assim. E o cara que trabalhava no consultório do lado meu era um pediatra, eu nasci do lado da casa dele. E nós passamos a vida inteira juntos. Ainda hoje a gente se comunica todo dia pelos WhatsApp. e profissionais fantásticos, né, de mão boa, Dr. Reinaldo Mazzottini, enfim, fera, só fera. E daí chegamos aqui, executamos o protocolo que o Larry Wolford trouxe, né, tá? E daí então eu já criei um departamento novo, que era chamado de descompensação. Eu comecei a entender a discrepância esquelética e como ela não podia ser tratada como alguém que não tivesse, né? Então você já começa a entrar um negócio de padrão, né, tá? Professor, então nesse caso, você já tinha um grande número de casos no centrinho, você estava ali sem saber muito bem como conduzir, aí nos Estados Unidos você foi tendo uma clareza um pouco melhor, né? Aprendi a separar o paciente cirúrgico do não cirúrgico antes de tentar tratá-lo, entendeu? Porque a cirurgia ortognática passou a ser viável no hospital, porque nós tivemos treinamento dos nossos cirurgiões, o primeiro deles foi o Dr. Reinaldo, né? E o Dr. Reinaldo era um cara muito hábil e não tinha preguiça. Operava todo dia, né? A gente planejava junto, né? Ele também morou comigo na República, falando no ambiente familiar. Nós somos colega de faculdade, ele morou comigo na República, entramos no centrinho junto, entendeu? Tá? Foi uma circunstância que não vai se repetir mais, entendeu? Sabe? Aquele ponto em que as estrelas estão todo lugar e Deus resolve que vai ser diferente. Foi diferente, o centrinho foi diferente. E daí eu virei um profissional diferente, entendeu? Tá? Isso me criou alguns problemas, porque depois que eu aprendi a fazer análise facial, eu era professor de cefalometria na pós-graduação, né? Tá? E daí eu comecei a dar para a cefalometria o lugar dela, que é um lugar secundário, né? Tá? Né? E daí comecei a criar problema no departamento, né? Tá? E eu sempre fui professor de crescimento craniofacial também. Então eu aprendi como é que as pessoas crescem, só que eu consegui fazer um treco legal. Eu consegui entender
por que determinados indivíduos cresciam e não ficavam normais. Então, o crescimento normal era descrito na literatura, o anormal não, para você procurar o crescimento normal, né, tá? E daí, também ajudei a escrever isso. Meus trabalhos de monografia, dos meus orientados no começo, era só sobre fissura, para a gente justamente discutir limitação de tratamento e tal, né? E daí a coisa foi se acumulando, né, tá? E na década de 90 eu já comecei a montar esse escopo da classificação em padrões, né, tá? Então o cara que era legalzinho era 1, o outro que tinha deficiência mandibular era 2 e o que tinha excesso era 3. Eu não pensei inicialmente nos 2 verticais, né, tá? Porque era demais para minha cabeça, né, tá? Então eu pensei no trivial, né, tá? E daí depois dos padrões vieram os brackets, né, tá? E para usar brackets, para fazer teste, que eu não podia chegar numa companhia e pedir para o cara fazer um conjunto de brackets para mim sem ter evidência, entendeu? Tá? Então eu comecei a tratar a gente. Eu tinha muito trânsito, né, tá, com o pessoal de produtor de materiais, que naquele tempo as pessoas representavam no Brasil em escritórios, a Unitec, a Dental, entendeu? Tá? E eu ia lá, por exemplo, tinha muito trânsito, o pessoal da Unitec falou, eu preciso de uns 30 tubos de... Por quê? Porque eu vou usar esse tubo no dente, o tubo inferior é usado no superior, entendeu? Ou vice-versa. E fui me fazendo uma mixórdia, e anotando isso, né, tá? Depois de algum tempo eu tinha o protocolo pronto de bracket, né, tá? E, obviamente, o que originou o protocolo foi o padrão, né? Ou seja, a gente chamar o paciente pelo que ele realmente é, né? E, com isso, entender qual a discrepância dele e o prognóstico. Porque se a gente sabe, por exemplo, a gente comentou com vocês ontem, né, que um paciente classe 3 não significa nada, né, tá? Mas um paciente longa 3 significa muito, entendeu? Tá? Então, essa ideia ficou pronta em 99, eu dei o primeiro curso de diagnóstico e planejamento para SPO, né, tá? E tinha demanda, porque esse curso teve 450 vagas e mais de 500 inscritos. Os caras aceitaram sentar no chão. E caro, porque a SPO pegava uma fatia do queijo, né? Sim. Mas eu também queria um pedaço do queijo, né? Porque afinal de contas estava apresentando uma coisa inédita, né? Isso me deu trabalho danado, mas foi muito bom, que foi o embrião do livro, né? Tá? E daí em 2004 com o livro, daí ficou tudo muito mais fácil, né? Porque meu livro é best-seller no Brasil, né? A gente já vendeu 6 mil unidades dele, né? Tá acabando a 3ª edição. E isso é uma coisa muito legal, porque ele vende todo ano, todo mês, entendeu? Porque, por exemplo, eu vim aqui, as pessoas que estão se formando compram o livro, tá, né? E daí, daqui a pouco eu vou para Recife e o fato se repete. E eu fico muito feliz, porque parece, né, que as coisas estão cada vez mais fundamentadas, né, tá? O pessoal do Rio, por exemplo, da cirurgia ortognática, o Rio é meio, eu uso o Rio como exemplo, o Rio é meio fechadinho, né, tá? Mas o curso de cirurgia lá usa o conceito de padrão para identificar os pacientes, inclusive para fazer arquivo de casos, né? Uma coisa interessante, você vai fazer uma pesquisa sobre prognatismo, você vai lá e aciona padrão 3 prognata, e os casos que vão ser catalogados ali são de fato padrão 3 prognata. Se você botar classe 3, vai aparecer tudo quanto é classe 3. Longa 3, deficiência maxilar, prognatismo, combinação, né? Tá? Então eu estou fazendo essa explicação mais longa para você ver que eu fui encaixando as coisas para eliminar minhas necessidades, para mim poder fazer uma análise lúcida, porque eu sempre vivi do meu trabalho, tá? E eu sempre fui professor, e professor de aluno A sempre. A USP na época tinha uma procura do cacete, e eu transferi essa procura para o meu curso de especialização, entendeu? Era a briga, bicho, entendeu, tá? E daí eu consegui um monte de aluno A, você entendeu, né? Naquela época tinha muita gente querendo fazer ortodontia, e as condições econômicas do país eram outras, né? Hoje nós estamos muito mais pobres do que nós fomos, e os pacientes não tinham muita limitação, eles escolhiam e iam, né? Tá, né? Às vezes um pai ou outro nas festas de formatura falava assim para mim: "Pô, doutor, finalmente conheci você", sabe? Quando meu filho falou para mim que queria fazer pós-graduação em Bauru, estou pensando especialmente no Honório, né, que foi um aluno meu de Brasília, falou: "Honório", o pai dele era reabilitador, o Honório falou para mim que queria fazer especialização em Bauru, né? Daí eu falei: "Honório, você quer me foder, cara?" Por quê? Porque tem 20 cursos aqui na Universidade Federal, né? Tá? Isso aqui é o lugar, tá? E daí ele falou: "E hoje eu vejo que a escolha dele foi acertada, porque ele está no meu consultório corrigindo um monte de conceito equivocado que eu tinha sobre dente, sobre oclusão, né?" Então é maravilhoso. Então eu nunca sonhei chegar nesse estágio da minha profissão, né, tá? Se você me perguntasse, minha mãe que brinca comigo, minha mãe ainda é viva, né, ela brinca assim pra mim: "Como você fala? Você é a sua cuidadora, casada, eu sempre trabalhei muito, sempre viajei muito."
E daí quando eu atendi, é óbvio que toda vez eu crescendo assim, eu estou explicando, mas vou lá, o único pedaço dela que está pronto é o fascicula. E está pronto até todos os outros ficarem prontos. Quando todos os outros ficarem prontos, provavelmente começa a mexer. E eu não entendo nada, né? Eu sei que está assim, a coisa para dentro, né? E a metade é pior. Eu preciso porque a pessoa quer galardão. E faz isso, tira da É muito bom. E aí, como você falou, de influência, jamais, mas... Foi desse, né? Na realidade, como eu sou o filho dos dois, ele fez desde os 10 anos de idade, fazendo isso, toda essa conversa lá, dos meus gente, vamos juntos, desde os 14 anos, comecei aí, então não tinha dia, né, cara? Relacionamento, graças a Deus, eu tenho preocupado, cara, você vai ter que fazer mais que da hora, é problema, né? E aí fui tocando a razão, tava esses dias, e aí depois comecei os cursos, fiz a preventiva, eu fiz os na época ainda isso é assim, hoje é um pouco mais de aluno cumprir esse protocolo, como eu fiz preventiva, aí prendo todos os cuidados, eu fiz por 3 anos, e não fazer formação, eu pensei em 5 anos, a responsabilidade não pode realmente foi pronto, né? Até pra mim, né? Um pouquinho, mas valeu a pena, valeu a pena. Não é nada aí que no começo Não, eu acho que é todo tipo de posição, né? Se você parar, os restos são tudo ali, né? Como você tá com um cara, como faz. E na verdade, eu tive sorte, porque eu fui apresentado muita gente que vocês estavam no sul, no sul, a gente especialização, eu tenho toda a atividade muito boa, que é o financeiro, né? Quando você vai uma área, tipo, você vai perder isso, então, isso faz muito sentido hoje pra mim, assim, eu olho e eu entendo, porque uma das coisas que eu tento dar de conselho é assim, o dentista ele é muito solitário, né? A gente quando se entranha num consultório, a gente fica muito sozinho, né? E numa pequenez muito grande em termos de termos de ascensão, né? Sim. Então, a gente precisa sempre estar nesse meio, cara. Mesmo que você vá falar, eu não tenho a missão de ensinar, não interessa, né? Sempre que tiver curso na sua cidade, participa. Sempre que tiver um congresso, vai, porque essas coisas inspiram a gente a ser melhor, né? Por exemplo, eu tento sempre passar isso para os nossos alunos. Cara, fotografia é a minha segunda paixão, então, assim... Eu amo fotografar meus casos, faço questão de fotografá-los muito bem, sou muito exigente com isso. Eu uso isso para ganhar dinheiro, né? Eu uso isso para aprender, eu uso isso para um monte de coisa. Então, e isso, por exemplo, foi o Fábio que passou para mim esse gosto, né? A gente sempre ia para os congressos e falava, pô, a apresentação desse cara, olha cada caso lindo, bem documentado, e a gente pirava, né? Sim. Falava, vamos fazer assim. Então, fazer um monte de curso de foto.
criar um método no consultório para você organizar isso, enfim, a gente sempre conversando muito, né? Então, essas inspirações, né, elas te trazem muita ideia, elas te trazem muita luz, né, para que você seja um cara diferente. E, então, e aí foi seguindo, né, nesse sentido, né? Agora a gente tá numa fase muito legal, que a gente está podendo viajar junto, né, aproveitar muito essa fase, conviver bastante. A gente tem uma convivência muito intensa nos consultórios, né? Nós temos 3 consultórios. E, além disso, nos cursos também, todos os cursos a gente praticamente dá junto. Então, além de tudo, é um prazer, né? Porque eu tô ganhando muito tempo com meu pai. Então, isso é uma além de uma alegria, é uma honra, né? Sim. Porque ontem eu tava aqui no curso, né? E foi ele quem teve a ideia de usar a PicVen com o protocolo de De Klerk, né? E aí o Val, na noite, perguntou, cara, da onde saiu isso? Eu falei, Val, você acha que eu sei? Se eu soubesse, eu tinha te dado ideia, velho. Então, assim, essas coisas são muito fodas, né? Porque você olha e você fala, puta que pariu, cara, eu queria ter tido essa ideia. Então, isso é muito bom, né? Isso é muito inspirador. E de novo, né? Eu não tinha como entregar outro nível, né? Essa opção não foi dada pra mim. Por mais que eu tivesse sido, vamos dizer, um cara acomodado, enfim, primeiro que eu não entraria no esquema, né? Não me encaixaria, e essa opção nunca existiu. Então eu acho que é meio que isso, sabe? Assim, é uma parada que você foca tanto nisso, bota tanto isso na cabeça, que até as pessoas que você começa a andar junto, elas influenciam de uma maneira diferente na tua vida, sabe? Então é esse conselho que eu dou, cara. Assim, se eu pudesse passar alguma coisa para quem tá formando agora, e eu acho que esse é o objetivo aqui do podcast da Focus, né? A gente tentar inspirar as pessoas que estão na especialização, terminando, enfim. É andar com gente muito boa, colar nos seus professores, principalmente os que você admira e acha que tem algum tipo de qualidade que vai somar muito para as suas, né? E tá entranhado, cara. E isso não necessariamente precisa estar ligado a ensino, né? Mas, por exemplo, participar dos cursos, ter amigos ortodontistas que são fodas, que você considera bom, fazer questão de conviver nesse meio mesmo, para que isso te alavanque profissionalmente, né? Essa convivência, ela é muito inspiradora, né? Ela te força a ser melhor. Então, acho que é mais ou menos esse meu trajeto aí na odontologia. A história de vocês me lembra muita coisa do que eu já vivi, né? No caso do professor, você falou que você viajava bastante e ficava fora de casa, os meninos ficavam um tempo só. Isso me lembra muito a minha infância também, porque eu tive também um pai que trabalhou muito com o senhor, passava um tempo fora, passava 15 dias. E aí quando o senhor falou, não, ó, parece o meu caso, eu sempre fui assim. E eu me vejo muito na tua situação, Guilherme. Tipo assim, eu vejo o sacrifício do meu pai, eu vejo muito esforço. E aí eu tomei como iniciativa, né? Não? Ele fez todo o sacrifício por mim e tá na hora de eu tocar o barco. É minha vez agora. Perfeito. É minha vez. E eu acho que isso, cara, é tão importante, porque assim, isso é uma visão, isso é um discernimento muito crítico, né? Da gente tentar entender as coisas como elas são de fato e acontecem de fato. Porque é uma coisa que essa superficialidade que está acontecendo hoje, né? Ela vai durar pouco, porque as pessoas não vão conseguir suportar isso há muito tempo, né? A gente sabe que quando você não se entranha na coisa, né? Quando não é de verdade, quando não é visceral, você não consegue sustentar isso por muito tempo, né? Então, pular fases, não querer se esforçar e ter um resultado bom. Cara, a gente não está inventando a roda. Por mais que a tecnologia tenha atropelado tudo, isso não vai mudar. Isso não vai mudar, porque assim, isso não está ligado só à questão social, né? Isso tá ligado a uma questão de preparo, uma questão de você ser foda, uma questão de você querer ser foda e entender que tem uma trajetória muito forte por trás disso, né? Que a rede social não demonstra isso, né? Então é muito cruel isso, mas enfim, não vai dar pra inventar a roda de novo. Ninguém vai ficar pronto de outra maneira, entendeu? Então, se você quiser ser um cara competente, você vai ter que passar por todos os passos que um cara competente na tua área já passou, entendeu? Obviamente você não precisa chutar as mesmas pedras, mas o arroz com feijão você vai ter que comer, né? Senão não vai levantar. Muito bom. E professor, os dois, né? Eu tenho uma pergunta que eu tinha elaborado, mas aí com o decorrer do tempo ela veio reformulando na minha cabeça, eu pensando que mas a pergunta que eu tenho é como é que o senhor vê a ortodontia antes e o agora? E o que me fez reformular tanto essa pergunta na minha cabeça foi a seguinte: o senhor teve uma sacada que a gente viu um boom agora. O que seria essa sacada? O alinhador. O senhor já viu naquele tempo que a sacada era, não, o paciente ele é individual. Então ele tem uma prescrição para ele, um posicionamento exclusivamente dele.
E eu já tô vendo isso. E agora o boom, digamos que como você ouviu ali, esse boom veio agora. E eu, como é que a odontologia tá evoluindo se o boom agora tá naquela época, entendeu? Perfeito. E aí é uma coisa, por que eu digo que é voltada para vocês dois? Porque o senhor viu isso e você hoje aplica, Uhum. entendeu? E principalmente na parte do alinhador. Sim. Ó, eu faço o alinhador meu e pronto, entendeu? Sim. E aí eu queria uma dica, uma ação, ó, sempre vai acontecer. Eu acho que vai. Eu acho assim, ó, eu não duvido. Tá? Uma vez eu encontro da Lado, numa conferência online, tá? Eu sou espontâneo, né? Tá? Lá da Associação dos Alinhadores, né? Tá? E, Alado não, como chama? Né? Abralo. Abralo. Isso. Eles me convidaram, eu conheço muita gente lá, né? Eles sabem meu pensamento, então eu fui lá de coração aberto, né? Tá? E daí quando eu estava... Eu, na realidade, fiz uma palestra sugerindo para eles as coisas que eles deveriam evitar. Tá? Então, por quê? Porque a gente, toda vez que aparece uma coisa nova, ela obrigatoriamente faz a mesma espiral, né? E não tem sentido isso, né? Porque quando vem uma espiral, por exemplo, em 2010, você tem um know-how de conhecimento que é X. Quando vem 2020, você tem X vezes 2, entendeu? Tá? Você não pode cometer mais, fazer as mesmas propostas, iludir as pessoas com as mesmas esperanças, né, tá? Então, outro dia me falaram que alguém disse que o alinhador tem baixado muito a expansão rápida da maxila, né? Não tem nada a ver, né? Se fosse na vida real, você ia morrer, porque o alinhador, por exemplo, pode ser a cachaça e a expansão rápida da maxila é a água, né? Tá? Então, se você trocar água por cachaça, você morre, né? Infelizmente, no Nordeste ninguém morre, né? O cara faz um absurdo total e o erro dele não é fatal, né? Tá? Porque assim, né? Não dá mais para você acreditar que as pessoas vão repetir o que o autoligado fez, né? Então, o autoligado eu fui em congresso do autoligado, esse congresso, o nosso colega lá do Rio, o cirurgião, ele ia dar uma aula sobre, ele é muito... tem uma verve violenta, né? Daí o cara abriu a aula dele mostrando escrito assim, cirurgia ortognática, fez um X. Ele não fazia mais cirurgia ortognática no consultório dele. As conferências eram curtas, né? Tá? E em seguida entrou esse colega nosso cirurgião. Lembra o nome dele? Tiago. O Tiago, gente boa, né? O Tiago é sambista, ele prometeu para mim fazer um samba enredo. Um samba enredo da face, do padrão, né? O refrão vai ser que ei, meu irmão, face não tem classe, face tem padrão. E daí vai cuidar do samba, né? E ele tá promessa vã, por enquanto não tem nada ainda. Mas ele ia dar uma aula de cirurgia, né? Tá? E ele tem uma verve muito boa. Ele falou, agradeceu o convite da instituição e tal, e que ele ia dar uma aula sobre cirurgia ortognática, mas agora ele estava pensando, não dá, né? Porque o cara falou que não usa mais. Ele falou, não vou querer tomar o tempo de vocês. Então, não dá mais para fazer isso, né? Eu acho que a pessoa que faz isso devia ser ridicularizada, entendeu? E não aplaudida, né? Como a gente vê, né? O cara vai no congresso, eu tenho imagens na memória que eu nunca vou esquecer, né? Do cara mostrando um dente fazendo assim, né, com um fio só, né? Um monte de efeito colateral, né, cara? Por que a gente usa bypass, né? A gente usa bypass para não judiar do dente. O dente é meu objeto de trabalho. Eu tenho que cuidar dele com muito carinho, né? Do dente significa dente, periodonto, raiz, polpa, né? Oclusão, né? E esses caras não têm respeito pela massa de trabalho deles, para a argila com a qual ele mexe todo dia, entendeu? E começa por aí, né? Porque você vai respeitar o paciente como? Entregando a verdade para ele. E vai entregar a verdade como? Reconhecendo os limites dos seus propósitos e as características de cada movimento, né? Tá? Então eu acho um absurdo. Eu achei que depois do autoligável, né? Tá? Eu tenho uma frase que eu não vou levar de agora, mas eu digo sempre, a minha esperança é que essas espirais, porque o movimento de evolução sempre é espiral, ele não é reto, porque ninguém tem certeza sobre a evolução se ela vai ser boa ou não. Então ela faz uma espiral. Mas eu tenho a esperança que essa espiral seja sempre cada vez mais curta, menos cansativa e menos maldosa, menos letal para quem usufrui dela. Tanto o profissional, né, que tem que descobrir o que de fato é verdade nessa realidade nova, e do paciente que vai receber isso, né, entendeu? Então, eu fico com a esperança, né, de que eu tinha uma esperança sólida que isso ia mudar, tá? Porque quando apareceu o autoligado, tá? Em 3 anos a gente tinha literatura para contestar todas as vantagens adicionais que eles davam. Uma delas é mais estabilidade, cara. O dente não sabe quem que tá pondo ele no lugar, né, tá?
E de vez em quando você vê um cara, o tempo nosso é mais rápido que o alinhador, a estabilidade nós não sabemos. Cara, você nem estuda, que você perde tempo, né, tá? Porque o alinhador não, o dente não sabe se quem levou ele para o lugar errado ou certo foi um bracket ou um alinhador. A gente não sabe nem qual é o lugar certo, né? Quanto mais escolher o caminho que tem que ser percorrido para chegar ao lugar certo. Então, sabe, isso me decepciona um pouco, porque eu vejo que hoje nós estamos tendendo a repetir os erros, né, tá? E agora, você bem colocou, né? Você vê o erro antes dele acontecer, né? Entendeu? Porque você vai fazer o planejamento virtual, essa vai ser a grande contribuição do alinhador com a ortodontia. Eu sempre fiz isso na minha cabeça, tridimensional, eu imaginava esse canino aqui tem que aqui, porque eu sei padrão, né? Então se o cara é 3 e está com 2 caninos assim embaixo, esse é o certo. Aliás, eu tenho uma pergunta de aluno é uma coisa muito interessante, né? Um aluno uma vez fez essa pergunta para mim: doutor, eu tenho um paciente 3, tá? Que de um lado o canino dele está em 63 e ele está desangulado. Do outro lado, ele está em 3 total com o canino angulado. Qual que é o certo? Porque é diferente, o certo é o seguinte: o que você vai fazer? Corretivo? Então o corretivo é o esquerdo que está certo, que o canino está com a angulação básica para mesial e ele precisa disso para levar a mandíbula para trás. E esse aqui é certo se o tratamento for compensatório, porque ele está muito perto de onde ele vai ficar. Então o bracket não é tudo igual. Nesse paciente, se eu fosse tratar com alinhador, eu tenho que, como no fixo, definir se eu vou levar o dente a uma posição compensatória para criar uma qualidade parcial na face, na oclusão e na estética do indivíduo, ou se eu vou abdicar disso e vou optar pela cirurgia. Se eu vou optar pela cirurgia, eu preciso botar o canino numa angulação positiva, né? E daí tanto faz se eu vou usar o alinhador para fazer isso. Você pode fazer preparo cirúrgico com o alinhador, eu acho uma loucura, mas você pode, né? Então, desde que a meta terapêutica seja cumprida, né? E ela é cumprida dentro desses conceitos, né? Da compensação ou não no processo terapêutico que você vai usar, né? A gente já viveu algumas, a gente já indo bastante em congresso, né, a gente já viveu algumas tentativas de revolução ortodôntica, né? A primeira que eu vi foi do autoligado, a segunda foi da perfuração para acelerar a movimentação, né? E agora a terceira, que está mais presente, é do alinhador, né? E, cara, a gente tem que... Você sabe que o que acontece muito? Todas essas presepadas na ortodontia, na história da ortodontia, foram porque os caras se colocaram na frente do paciente. Então, o ortodontista, ele tem que entender que a peça fundamental na vida dele não é ele, né? É difícil você controlar esse ego. Você tem que se preocupar com o seu paciente. Então, assim, pô, o que isso aqui vai trazer de benefício para a minha clínica, para o meu paciente? Se a resposta for, não sei, não continua. Porque provavelmente você não vai fazer a diferença na vida de ninguém, entendeu? Então, essas coisas me pegam muito, assim, eu fico olhando e falo, cara, quer dizer, o autoligado, quando inventaram, né? Começaram a inventar um monte de mentira. E aí o que acontece? Você atrasa a história da ortodontia porque os pesquisadores sérios precisam parar para começar a responder pergunta de um Zé Ruela que ficou inventando coisa, entendeu? Então, isso você faz um atraso científico de 20 anos em pesquisa, porque o cara começa a ter que responder dúvidas que ele nem tinha mais, porque foram sugeridas por um bracket que o que muda é a tampa, né? Então, isso é muito triste. E uma outra coisa que eu sempre tento passar, né, para os alunos, a gente fica tentando achar uma maneira de fazer isso, fazer as pessoas compreenderem isso, né? Por exemplo, esse curso que vocês tiveram aqui no sábado do Capilado System, ele não é sobre bracket, né? Ele é sobre movimentação dentária e o que é possível conseguir. Então, assim, isso você vai aplicar em todos os seus casos, inclusive dos alinhadores, né? Hoje você consegue ter uma visão tridimensional de uma maloclusão que você não tinha antes. E se você não tiver isso, você não planeja bem alinhador. Porque, por exemplo, eu sou muito fução, né? Então, assim, quando o alinhador surgiu, eu tenho o credenciamento de 2 empresas só. E são 2 empresas nacionais. Uma eu era speaker e hoje eu sou call da Ortemotion. E eu não tenho credenciamento de empresa americana, eu não tenho nada disso, não gosto. Acho que o posicionamento deles é péssimo. Enfim, quem quiser ter, que tenha, isso não é problema meu. Mas, assim... E eu comecei a fazer alinhador em office. Não foi porque era mais fácil ou porque eu acho que é mais barato. Não, era para eu aprender como é que fazia o planejamento odontológico, ortodôntico. E, cara, uma das coisas que eu fiquei maravilhado foi que, de fato, você consegue entender muito que os nossos conceitos funcionam demais em alinhador. Né? Quando você verticaliza um canino inferior com desgaste na distal, você vê o espaço sendo criado na região dos incisivos ali. É aquela sacada. Quando tu pegou e viu, tu falou...
Isso aqui é que o papai falava. É, isso aí, exatamente. E aí, cara, você começa a pirar, porque outra coisa que é muito legal, né, é o centro de ação da força, porque assim, as pessoas têm muita dificuldade de entender que inclinação é diferente de torque, né? O torque é um movimento de binário, da coroa e da raiz, um pouco mais de movimento na coroa, mas o movimento que você guarda certa proporção em relação à raiz. A inclinação, o ápice não mexe, se ele mexe é muito pouco, né? A inclinação é assim, o torque é diferente, o torque é assim, tá? E isso no alinhador, cara, se você fizer o planejamento em cima da movimentação tridimensional com o centro de força na onde é de fato do dente, o movimento não vai acontecer. Porque você está dando torque no incisivo, né? Então, aí você tem que baixar o centro de resistência do dente no ápice para fazer a movimentação de fato fluir. E aí o dente lê porque é a inclinação. Então, essas coisas, cara, elas são muito fundamentais para a gente conseguir planejar os casos, né? E isso no bracket e no alinhador é a mesma coisa. O que vai mudar, na realidade, é a mecânica, né? Como o dente anda, não muda. Então as pessoas acharam mais uma muleta, né? O alinhador virou uma muleta de ortodontista incompetente de uma maneira bedonha, né? Hoje eu vejo muito o alinhador como uma facilidade de explicar pro ortodontista e pro paciente também a sua ideia, professor. Isso que eu vejo. Mas hoje eu vejo também que o pessoal vai mandar, eles que vão planejar. Exatamente, é uma muleta. Você delega algo que é uma responsabilidade sua. As pessoas esqueceram que o alinhador é um produto. O alinhador é igualzinho um parafuso de implante. Você pode comprar e a responsabilidade é tua, não é da empresa, porque você fez a autorização e a aprovação desse caso. Então a responsabilidade é tua. Mas as pessoas adoram delegar, né? Então por isso que eu falo que isso virou uma muleta de ortodontista incompetente, né? E os caras que são bons, por exemplo, a gente conversa, o que é um planejamento desses alinhadores que o cara te dá número de placas infinito, né? Cara, é a última coisa que eu quero comprar para um paciente meu. Se eu tenho uma garantia de 89, 90 placas, eu não vou usar 90 placas num paciente meu nem a pau. Entendeu? Quer dizer, é uma insanidade mental isso, cara. Porque, não, mas o professor tem refinamento. Cara, se você está fazendo muito refinamento nos seus casos, você está usando o caso que não é bom para alinhador. Ou você não entendeu que essa mecânica tem que ser híbrida. Então quem está errando é o ortodontista. Entendeu? A gente tem que começar a pensar essas coisas, porque assim, eu estava conversando com o Renato esses dias, e o Renato falou, a gente estava falando sobre essa questão de, você compra um seguro. Né, na verdade, porque quando você paga um planejamento de R$5.000 para ter placa infinita, você está comprando um seguro. Então, quer dizer, quando você compra o seguro, é porque você está esperando um acidente. Não tem muito sentido. Então, assim, cara, eu fico me perguntando, será que as pessoas não estão enxergando isso? Quer dizer, se você compra um número infinito de placas para o seu paciente, é porque você não sabe o que você está fazendo. As coisas têm que ter hora para iniciar e para terminar. Então, assim, eu tenho um giro muito grande num canino. Cara, vou fazer um giro com vou gerar um binário de força com botão apoiado no alinhador, porque aí, cara, você diminui 40, 30, 20 placas, cara, com 3 meses de mecânica, entendeu? Então, assim, é esse senso que falta, as pessoas não sabem planejar, e aí usam um alinhador de muleta, fica mais caro para o paciente, fica mais caro para todo mundo, entendeu? E quem paga? E quem que se ferra no final? Paciente. Esse é o grande problema. E aí o questionamento dele é para você, não é para a empresa. Exatamente, é o teu que está na reta, a empresa é um produto. E outra coisa que eu vejo, olhando o passado e comparando com o presente, por exemplo, quando a mecânica de Ricketts entrou no Brasil, né, ela foi uma alternativa de Wise ainda, né, ela não, o estrutural ainda não tinha aparecido, então a mecânica de Ricketts era uma mecânica sofisticada, ela obrigava você a pensar no que você queria fazer, desmanchar a curva de espelho como marco de utilidade, fazer protrusão, segmentava o aparelho. Eu adoro quando segmenta o aparelho e não segmenta o fio, sabe? Eu nunca gostei de mecânica segmentar onde segmenta o fio, porque você perde o controle tridimensional. Então eu achava muito legal. Daí, essa sensação de que eu achava muito legal se provou muito legal, porque, por exemplo, mais de uma vez, um grupo de profissionais, a gente tinha, por exemplo, um sujeito que tinha sido aluno nosso, aluno complementar, fez LWISE e tal, porque os caras naquele tempo não faziam especialização, não tinha, né, cara, entendeu? Tipo, tinha pós-graduação só, tô falando final da década de 70. E daí esse cara tinha um grupo de estudos, né, que já é um grupo bem intencionado. Daí eles contrataram eu e o Dr. Décio para ir lá várias vezes, fizemos um módulo, começando por crescimento e desenvolvimento craniofacial. Uma coisa maravilhosa, né, cara? Mesmo que essa mecânica não seja boa,
o sujeito entendeu que para usá-la ele precisa aprender desenvolvimento craniofacial, porque o Rick sugeria que o nariz ia crescer tanto, que a mandíbula não ia crescer ou ia, entendeu? Tá? E os caras, eu fui lá dar aula para eles de crescimento e desenvolvimento craniofacial, né? Os conceitos do Elo e tal. Passei vários finais de semana indo lá, e daí isso já foi um aporte de progresso na ortodontia. Todos aqueles profissionais ficaram melhores, entendeu? Tá? E hoje eu fico perguntando onde é que o cara aprende a mexer com alinhador? Num curso de credenciamento? É um horror. De quantas horas? Você entendeu? Então não é só o processo. O processo escraviza você a quem vai confeccionar e planejar o que vai ser feito. E você não consegue discutir isso porque você não aprendeu. O alinhador tinha que ter um trapodão de alinhador. E as pessoas esquecem, né, que o credenciamento não é para te ensinar o alinhador. O credenciamento é para te ensinar o flow da empresa. Isso. Como é que a empresa faz? É assim, ó, tipo, você vai entrar no site, vai subir teu caso, vai ter 25 perguntas para você responder e com isso a gente vai planejar teu caso, né? E é isso que o credenciamento faz, né? Agora, se você acha lógico pagar 5 pau para fazer um credenciamento para você poder usar o produto de uma empresa, eu me pergunto se você tem alguma coisa na cabeça, porque é uma loucura isso, cara. Só eu que acho isso um absurdo, será? Porque, cara... Mas enfim, vamos tocar nesse assunto. Então, não dá para você aprender ortodontia num credenciamento, não dá para você achar que com um credenciamento você vai ser um aligner, né? Pelo contrário, se você achar isso, você tá fudido, cara. Se você chegar no seu consultório, você vai começar a tratar os casos, você vai lidar com um monte de pepino muito sério, né? E aí, de novo, né? Quem paga? Paciente, né? Verdade. Então, acho que isso tudo serve para mostrar pra gente como a gente tem que ser crítico. Exatamente. E aí que vem meu elogio ao curso de vocês, assim, realmente a gente sai dele muito melhor. Diagnosticar não é só sobre o bracket, que foi uma sacada perfeita, mas é sobre diagnosticar, identificar padrão de o que precisa ser feito para chegar no objetivo. Isso aí. Que eu acho que é a coisa principal do curso. E assim, já para finalizar, eu queria saber, professores, o que vocês esperam do Instituto Capelosa, o que acham que vai acontecer ao longo desses próximos anos e o curso de vocês, assim, qual o objetivo que vocês estão tendo agora nos próximos anos? Show. Deixa eu agora primeiro você termina. Tá bom. A minha visão no Instituto é curto prazo. 70 anos, professor, curto prazo? Tem mais 40 anos de trabalho, vou deixar você aposentar com 110. Nós fizemos um vídeo de lançamento, né? E daí, eu não gosto de... Eu tenho uma característica, sabe? Quando eu vou gravar alguma coisa, um vídeo, alguma coisa, eu falo para ele, vê bem o que você quer, entendeu? Então, para quem estiver comigo, vê bem o que você quer que eu fale, porque eu vou fazer de primeira. Porque eu nunca fiz uma segunda gravação que ficou melhor que a primeira, entendeu? Porque daí eu começo a ver onde eu errei, entendeu? Então eu sento e falo, você quer que eu fale do quê? Do São Paulo? Vou falar do São Paulo. Ou você quer que eu fale do Morumbi, né, tá? Sou São Paulino, presta atenção no São Paulo. São Paulo vai dar trabalho esse ano, tá bom? Você viu o técnico que armou o nosso time ganhando na Inglaterra ontem, né, tá? Então, eu hoje, depois dessa situação política complicada que o país tem, né, eu tenho duas diversões, né, tá? Que é ver jogo de futebol, entendeu, tá? E assistir streaming, tá? Eu não sei mais o que está acontecendo no Brasil. Outro dia perguntaram para mim, você viu que fulano morreu? Eu falei, não vi nada nos últimos tempos. Eu tenho me tornado um cara focado naquilo que me interessa só, né, tá? Não tenho mais tempo para gastar com essas bobagens. Mas, enfim, eu disse lá eu estava pensando o que falar, né? E meu filho já mexeu com a abelha, né? Tá? E aquela semana a gente tinha negociado, eu pensei assim, né? Se fosse uma abelha, eu estava mudando de colmeia, sabe? Entendeu? Tá? Eu não quero fazer nada diferente, entendeu? Eu quero fazer maior, mais bem feito, com mais conforto para quem faz e para quem recebe, né? Ou seja, para os pacientes, para os alunos e para nós, né? Tá? Para nós já conseguimos, né? Tá? Porque foi um projeto bolado pela gente. Eu sou muito imaginativo, né? Eu já me senti andando pelos corredores. A primeira vez que eu entrei no corredor, né, parei e com uma lágrima nos olhos agradeci a Deus, porque de novo, onde eu moro, onde eu curto meus dias de sossego, tudo foi eu que fiz, né, tá? Do meu jeito, né, tá? E do meu jeito mesmo, porque eu não admito nem muita interferência. Na clínica não, na clínica nós fizemos junto, né, porque nós vamos curtir ela junto, né, tá? Então eu disse para eles que eu me sentia uma abelha, né, mudando de colmeia, né? Antes eu tinha uma colmeia boa, mas que tinha poucos recursos, né? Agora nós pegamos uma colmeia que estava no primeiro galho da árvore e levamos ela no último galho da árvore, na nossa perspectiva, né?
E eu me sinto muito confortável lá dentro, e por estar muito confortável, provavelmente vou produzir mais mel, entendeu? Tá? Então, essa é a minha perspectiva, é de fato deixar para o futuro do Guilherme e para o futuro das nossas intenções, né? Eu tenho um irmão que trabalha conosco também, a ideia é a gente formar uma equipe sólida, né, tá? E acho que a equipe é mais ou menos o que vocês fizeram aqui, né? Não olhar só a competência do cara, mas olhar o caráter do cara, né, tá? Eu acho que, por exemplo, o Thiago, conheço pouco o Thiago, né, tá? Mas todas as pessoas que têm contato com o Thiago têm tido uma impressão muito positiva dele desde a primeira fala, né, tá? E eu acho que se ele, e essa é geralmente é uma tendência que a gente tem, né? A gente elege as pessoas por várias qualidades, né? E eu acho que uma delas, por tudo que eu já passei na vida, é caráter, né, tá? Né? Então, aquelas pessoas que agregam a equipe sem ter passado pelo seu crivo, são problema. Eu já tive problema porque, eu não vou detalhar isso, mas isso me machucou muito, né, tá? Eu tive uma sociedade de 37 anos, entendeu? Sem nenhum senão, e a hora que entrou um sujeito nessa sociedade por herança familiar, e não por mérito e escolha, deu pau, né, tá? Então, deu pau porque a tolerância nossa é baixa, né, tá? Porque a gente constrói isso e tem que exigir que tenha padrão, né, tá? Então, eu acho assim, já parabenizei o Thiago por isso, né? Porque ambiente é tudo, né, tá? Então, quando você entra no lugar e você sente que as pessoas com ideias próprias, porque todo mundo que é bom tem ideias próprias, né? Mas sabem dividir, sabem entender o limite, sabem compartilhar, isso é positivo para todo mundo, é positivo para o paciente que vai receber a melhor ideia de todos os profissionais, positivo para o aluno porque vai ser amparado quando precisar, não só por aquele professor da especialidade dele, mas pelo resto, né? Interdisciplinaridade hoje é uma coisa absolutamente necessária, e conforme as cidades forem crescendo, né, tá? E a capacidade financeira das pessoas também, cada vez mais o sujeito vai querer ir num lugar só, né, onde ele tem uma referência firme e ele sabe que aquele sujeito, que é a referência dele, montou uma equipe à sua semelhança, né, tá? Então isso é um conforto danado. Então eu espero que o Instituto Capelosa se torne, vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, mel. Só que eu quero produzir mais mel, né, e num ambiente melhor, né, tá? Então, minha família está junto comigo, isso é uma felicidade enorme. Minha filha está trabalhando com a gente também hoje, né? E o Pedrinho nós já vamos ensinar a ordem aberta. Aqui, meu filho, comece edificando esse filme aqui. Mexe aí. Se brincar com isso, eu vou dar presente. É isso aí. É muito fácil, porque nós estamos agregando qualidade física a um esquema que a gente considera vencedor, né, tá? E daí é o que eu falei para ele, também não vamos nos render ao mercado, né? Vamos ampliar e ceder e se adaptar, mas sempre preservando nossos valores, né, tá? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Quando a gente começou a fazer a missão e entender os valores, né? Isso já estava muito claro na nossa cabeça, tanto que eu virei para ele e falei, pai, escreve só, porque, né, a gente já não tem dúvida de onde a gente quer estar, né? E assim, a gente tem uma filosofia de trabalho que a gente sempre preferiu a palma do que a cifra, né? A gente se preocupa muito com o final, né? A gente nunca se preocupou demais em não, vamos fazer isso porque dá dinheiro, né? Essa nunca foi a nossa meta. O dinheiro, eu acho que ele vem de uma maneira muito natural quando você faz as coisas de maneira muito competente. Isso vai acontecer, a gente não tem que antecipar. Então, a nossa filosofia lá dentro é essa, né? Nós vamos trabalhar com um material humano absurdo, em termos de qualidade, porque eu que estou escolhendo essa galera, antes deles serem profissionais competentes, eles são meus amigos, são pessoas que têm a mesma filosofia e corroboram do mesmo segmento de vida que a gente tem. Então, em todas as especialidades, se eu não achar alguém em alguma especialidade, não vai ter curso, né? Essa é a nossa ideia. Então, eu acho que a gente, mais ou menos, de novo, pensando como eu penso no paciente, agora pensando nos alunos, né? Se meu filho fosse estudar lá, minha consciência estava limpa, entendeu? Eu pagaria o curso muito feliz. Essa é a minha métrica e vai ser assim até o final lá. Então, vai ser uma casa que eu tenho certeza que o aluno vai se sentir dentro da casa da família dele, e que vai ser um reduto para que quando ele fique com alguma dúvida, ele chegue lá e ela seja sanada. Perfeito, perfeito. Gente, só pra gente terminar, eu queria agradecer, acho que em nome de todos, tá? Porque vocês são referências nacional e internacional. E, assim, é muito gratificante pra mim, minha turma, vou dar como exemplo, porque nós estamos finalizando a especialização de ortodontia. E ter o Instituto Capelosa agregando no nosso conhecimento é muito gratificante, porque a gente tem uma metodologia de realmente fazer o diagnóstico do paciente. A gente chega aqui todo mês, a gente senta na salinha com o Thiago e a gente... Vamos, gente, qual o planejamento de vocês?
E a gente senta e aí o que a gente fala? Não, o paciente precisa disso, disso e disso. A gente nunca cita nome de aparelho, a gente nunca cita se vai fazer alinhador, a gente cita a necessidade do paciente. Perfeito. E o que eu peguei no curso de vocês foi exatamente isso. Vocês estão um pouco ligando pro aparelho, vocês Sim. estão ligando pelo tratamento do paciente. Tanto que vocês fazem isso perfeitamente e com o maior zelo possível com o paciente. Não inventa história, não inventa mecânica diferente. Ó, Isso. gente, tá padronizado. É. Tá padronizado. vamos fazer o nosso trabalho ser mais fácil. E isso é o que a gente vê muito aqui na Focus e a gente vê muito isso na filosofia de vocês. Que bom. Tanto que a gente agradece muito a presença de vocês aqui. Estamos muito felizes de ter aprendido com o professor Capelozzi, com o Guilherme Capelozzi, tá? Show de bola. Entendeu? Ou você que tem uma imagem, tipo assim, ó, tá lá em cima, certo? Muito obrigado, sério. Eu até faço uma correção. O aparelho importa quando, assim, ele tem uma angulação torta que vai melhorar o caso, né? Para finalizar, assim, eu queria agradecer à Casa Focus pela oportunidade de trazerem duas figuras, assim, profissionais maravilhosos e pessoas maravilhosas. Vocês são, assim, acessíveis. Amanhã chega no consultório de uma nova forma, com um bom, a novo gente olhar. fica feliz. Amanhã, daqui a 5, 10 anos, sei que esse curso vai ter feito a diferença na minha vida profissional. Amém. Então, é realmente agradecer que vocês venham mais vezes e a gente também possa ter a chance de conhecer a Exatamente. casa de Com vocês. certeza, estão convidados, mais do que convidados. Muito obrigada. Pessoal, até um próximo episódio. Sigam a gente nas redes do Focus Grupo Educacional.